Então, pessoal, vou mostrar aqui como é que funciona a prática que a gente vai fazer hoje. Como nos computadores do campus, né, lá do TADS, a gente não tem a permissão de instalar bibliotecas, a gente vai usar o Google Colab. O que é que o Google Colab é? Ele é uma ferramenta que lhe permite executar alguns códigos em Python diretamente do navegador, certo? A gente tem permissão de instalar coisas nele. Como eu abro o Google Colabs? Vocês vão vir em qualquer pasta aqui do seu Google Drive. Né? Aqui eu já tenho um criado, que eu vou usar como exemplo. Clicam com o botão direito e aqui vocês veem mais. Caso não apareça aqui essa opção Google Collaboratory, vocês podem vir em conectar a mais apps. E aqui vocês vão poder fazer a busca pelo Google Colab. Né? Vocês vão digitar aqui Colab e ele vai aparecer para vocês. Né? O Collaboratory aqui. Ó. Na verdade, acho que botar só Google Colab mesmo já. Não sei se no meu vai aparecer, porque o meu já está habilitado, né? Mas acredito que apareça por padrão. Então vocês vão vir com o botão direito, mais Google Collaboratory, né? Que a gente chama de Colab. Ele vai abrir aqui e eu vou explicar como funciona o Google Colab. Esse aqui é ele. E ele funciona num sistema de notebook que a gente chama, desenvolvido pela Jupyter, uma empresa. Você escreve seu código aqui, por exemplo, print Danilo. Você não tem um botão para executar o arquivo como um todo. Você pode clicar aqui e ele vai executar, certo? Aí, primeira vez que você executa, ele vai conectar a máquina virtual. Né? Vai demorar um pouquinho, roda um Python 3, está inicializando e conectou. Ele rodou e mostrou a saída. Qualquer código Python, por exemplo, print, eu coloquei com P maiúsculo, 50 elevado a 2. Né? Ele vai dar o resultado aqui, 2.500. Só para printar, na verdade, o Google Colab ele tem essa vantagem que você não precisa do print, né? Só aqui dentro. Então, eu posso colocar aqui alguma coisa como texto, executar. Você pode executar lá ou apertando Ctrl Enter. Ele também executa a célula atual e ele vai mostrar aqui. Qual a vantagem do Google Colab? Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de var e vou dar a ela o nome de Danilo. Eu não vou executar ela ainda. Eu vou clicar aqui em mais código, você pode criar várias células dessa e vou botar aqui Danilo. Aliás, var, que é o nome da variável. Ele vai dizer, ó, a variável var ainda não foi definida, porque eu não rodei essa célula. A partir do momento que eu rodo, essa acabou de ser criada, ele guardou no ambiente de execução o var, e agora se eu printar aqui, ele vai mostrar o valor do var. Então eu consigo executar essa célula e essa célula aqui, tudo que executar nela, ele vai guardar na memória. Então não necessariamente você tem que executar o seu código todo de uma vez. Você pode executar por partes. Mas por que eu vou usar o Google Colab para a gente fazer essa prática? O Google Colab, você consegue instalar dependências nele, né? E uma dessas é a que a gente usa, essa biblioteca aqui, ó, que é o PsyCode GP2, vou fazer passo a passo, que eu consigo importar ela. Né? Essa biblioteca vem por padrão. Caso no computador de vocês não venham, se vocês quiserem fazer no computador de vocês, o Python ele tem um pip, que é o pip install, né? Esse pip é um programa em Python próprio para executar a instalação de pacotes Python. No computador de vocês, vocês podem executar esse comando. Aqui, se você quiser instalar algo que não venha com o Google Colab, você coloca essa exclamação antes. Né? E quando você executa, essa exclamação quer dizer que você está instalando o pip. Né? Aliás, você está instalando um pacote através do pip. Né? Eu vou deixar essa célula guardadinha aqui em cima, caso vocês queiram fazer, mas aqui já vem por padrão. E ele avisou, o requerimento, né, que você pediu já está satisfeito. PsyCopy G2 já está instalado e ele está aqui o local. Então a gente já tem o pacote, né, que é o PsyCopy G2, que o que é que ele faz? Ele se conecta a um banco de dados PostgreSQL e você consegue executar comandos nele.
Então pronto, executamos aqui. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma conexão com o banco. Para não perder tempo digitando, eu já vou pegar aqui o código, vou jogar para lá e a gente vai executar passo a passo. Né? Primeiro passo, você vai criar uma conexão, que a gente chamou aqui de connection, você pode dar o nome que você quiser. E para criar essa conexão, nós usamos isso aqui, ó, psycopg2.connect, e aqui dentro você vai passar os parâmetros da conexão. Eu vou estar conectando a um banco de dados chamado Prática 1, que é essa nossa prática agora. O nome do usuário é aulas e a senha é aulas com A maiúsculo, @senha. Eu vou deixar na descrição da atividade. O host é esse aqui, então eu criei um novo banco, aquele lá deu problema devido ao meu cartão de crédito, mas eu já atualizei. E o IP desse banco é 137.84.171.122. E a porta padrão 5432. Esse connection autocommit true por enquanto, vamos deixar fora. Próximo passo, criar um cursor, que é o que de fato nós vamos usar para executar os comandos. Isso aqui é padrão, na biblioteca ele já mostra como faz, né? Eu dei o nome da variável de cursor, ela é igual a nossa conexão.cursor. E na hora de executar os selects é bem simples, eu faço cursor.execute, que ele vai executar um comando, e eu coloquei um select aqui, select tudo from P1. Por que P1? Porque aqui eu criei um banco de dados, ó. Esse aqui é nosso banco online, aulas de DB2, a senha aulas@senha, vou salvar aqui o password, conectei. Aqui já tem alguns bancos que eu criei para vocês, ó, o banco de aulas, que é esse que, um padrão que nós vamos usar, o banco Postgres, que já vem por padrão, um banco de testes, e aqui o nosso banco da prática 1. Né? Nesse banco da prática 1, aqui nos esquemas públicos dele, nós vamos ver nas próximas aulas os conceitos de esquema. Ele tem essa tabela, certo? A tabela P1. Vamos ver se a gente consegue mostrar ela aqui por padrão, mas acho que eu tenho que fazer manual mesmo. Tá aqui, ó, View Data. Eu vou ver todas as linhas dela. Por enquanto só tem um, que foi eu mesmo que adicionei, ó. Select tudo from P1. Não vou usar esse order by, que a gente não viu ainda. E o que é que ele me retorna? Ele tem uma chave primária, do tipo inteira, e ele tem um campo chamado nome underline completo, que tem o nome completo da pessoa, certo? Então eu vou executar isso aqui. Depois de executar o comando, ele vai ficar guardado na memória da própria biblioteca. E nós vamos pegar todas essas linhas através desse comando, que é o cursor fetch all. Ele vai pegar todos os resultados, né? E vai guardar na variável record, que aí você pode dar o nome que você quiser. Aqui eu usei o nome padrão. Uma boa prática é sempre que você abrir uma conexão e não for mais usar, você fechar essa conexão. Aqui eu estou fazendo com o comando cursor.close, estou fechando o cursor, e connection.close, eu estou fechando a conexão, certo? E aqui eu estou imprimindo a data, né? Data from database, e é esse aqui. Quando eu executar essa célula, ele vai me retornar, certo? O ID e o nome, no formato de array. Um array com apenas um elemento. Agora a gente vai fazer a inserção de um novo dado. Vou copiar isso aqui, tudo. Né? A única diferença é que aqui, em vez de eu executar um select, eu vou executar um insert. E aí nós vamos ter que usar, lembrar daquela aula, que é insert into o nome da nossa tabela, que é P1. Aqui, entre parênteses, os campos que eu estou adicionando, no caso lá o nome é nome completo, é o nome do campo que está na tabela, values, os valores, e entre parênteses o valor que eu quero adicionar. E aqui vem um ponto interessante. Essa biblioteca, ela dá esse formato de inserção para evitar SQL injection, que nós vamos falar na próxima aula. E eu simplesmente preciso colocar porcentagem S. Essa porcentagem S quer dizer que na hora de inserir o comando, ele vai substituir essa porcentagem S pelo segundo parâmetro do meu método execute, que é o quê?
vírgula, e aqui eu coloco a minha mensagem que eu quero. Eu posso colocar o texto diretamente, ó, aqui, ó, Cavalcante, por exemplo. Só que aqui nós temos um detalhe. Como nós não estamos, antes de falar do detalhe, né? Como nós não estamos tentando pegar nada do banco, então esse fetch-all não é necessário. Eu estou simplesmente executando aqui. Por técnica padrão, eu estou fechando aqui a conexão, né? Fechando o cursor e a conexão. E eu vou tentar executar isso aqui, certo? E ele me retorna um erro. Por quê? Esse erro acontece porque esse comando execute quando eu vou passar somente um parâmetro. Depois do parâmetro eu tenho que colocar uma vírgula. Porque isso aqui no Python é o que nós chamamos de tupla. Isso é só por curiosidade, né? Vocês vão aprender mais sobre isso nas disciplinas que vêm. Então, sempre que eu for passar somente um parâmetro, eu tenho que colocar o parâmetro, no caso aqui o texto Cavalcante, e a vírgula, que é o formato que ele aceita. Se for mais de um, por exemplo, eu estou adicionando o nome e a idade. Então, eu posso colocar aqui um 18, eu não precisaria da vírgula. Mas quando é somente um, nós precisamos dessa vírgula. Eu vou executar. Ele não deu erro. Porém, se eu tentar consultar aqui de novo, ele não inseriu. Por quê? Quando eu preciso fazer consultas que alteram o banco, ou executar comandos que alteram o banco, tipo um delete, um insert, um edit, depois de fazer isso aqui, eu preciso fazer um commit. Se eu não me engano, esse commit é no próprio cursor, acho que é na conexão. Eu preciso fazer connection.commit. Esse método faz o quê? Ele vai de fato executar isso aqui no banco. Então, se eu rodar isso aqui agora, e rodar aqui de novo, ele de fato inseriu. O ID está 3 porque eu já tinha inserido o outro, certo? Aliás, ele inseriu e não colocou, né? Então o ID aqui está 3. Se eu não quiser sempre depois de um comando colocar esse connection.commit, eu posso simplesmente colocar aqui no começo, ó, connection.autocommit igual a true. Então, sempre que tiver um execute, automaticamente a biblioteca vai fazer o commit e você não precisa se preocupar. Então, vou inserir um novo aqui, bandeira. Né? Só que esse bandeira eu vou fazer ele diferente. Aqui eu coloquei o texto direto no comando. Eu posso simplesmente ter uma variável, nome, igual a bandeira. E aqui no lugar de colocar o texto, eu posso colocar a variável, que é a variável nome. Certo? Se eu executar isso aqui, ele agora inseriu o Danilo, o Cavalcante e o Bandeira. Então aqui eu fiz uma prática de um cliente-servidor, onde o meu cliente está rodando aqui no Google, lá na casa de cacete, acessando um banco que está em outro local. Esse servidor novo, eu criei ele em Toronto, então esse banco está no Canadá. E esses aqui são os dados de conexão. A primeira parte da prática vai ser vocês conseguirem inserir o nome de vocês no banco. Né? Vocês vão fazer esse comando no computador de vocês para vocês verem ele funcionando. E tentem também fazer um update. Né? Eu quero que vocês tentem fazer um update, né? Um delete. Aqui eu coloquei os comandos só da seleção e da inserção, mas vocês podem fazer com outros comandos, certo? Que é o update, o delete. E daí na prática 2, de fato, a gente vai usar o Flask para colocar isso no servidor web. Só para não confundir. No caso, se eu precisasse inserir o nome completo e a idade, por exemplo, né, eu botaria duas porcentagens. 2% S. E aqui eu teria que ter dois valores. Sempre %S, independente de ser número ou não. Ele vai substituir o primeiro %S pela primeira variável e o segundo %S pela segunda variável, certo? Como aqui nós só temos um campo lá, que é o campo nome completo, fica aí rodando, né? Então, se a gente olhar aqui agora no banco, vou rodar o mesmo select. Ele interagiu com o nosso banco online e inseriu aqui, ó, os valores, de fato, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa prática. Vocês podem fazer com o Google Colab, inclusive vocês podem mudar o nome aqui, ó. Colocar o nome aqui de prática 1.
certo? É o nome do nosso Colab aqui. Então, esses aqui são os nossos primeiros exemplos. Lembrando, o pip install é opcional porque essa biblioteca de conexão entre o Python e o Postgres já vem por padrão aqui no Colab. Provavelmente, se vocês têm o Python instalado no computador de vocês, ele não vai vir. Então, vocês vão precisar fazer o pip install. Esses dados de acesso eu vou colocar na atividade, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam e se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Uma boa noite a todos.